Boa tarde, bom dia. É a Amanda Silva Real, da aula de Controle Linear 2. Eu vim apresentar sobre o capítulo 8, método de resposta da parte de método de resposta em frequência, o exercício DP 8.2. Ele explica que a exploração não tripulada de planetas requer um alto nível de autonomia devido aos atrasos de comunicação entre robôs no espaço e suas estações base na Terra. Isso afeta todos os componentes do sistema: planejamento, sensoriamento e mecanismos. Em particular, tal nível de autonomia só pode ser alcançado se cada robô tiver um sistema de percepção que possa construir e manter de forma confiável modelos no ambiente. O sistema de percepção é uma parte importante do desenvolvimento de um sistema completo que inclui planejamento projetado mecânico. O veículo-alvo do Spider-Bot, um robô de caminhada de 4 patas, mostrado na figura, em desenvolvimento no NASA Jet Propulsion Laboratory. O sistema de controle de uma perna está mostrado na figura. E aqui a gente pode ver que ele é composto pelo amplificador e controlador, que tem a função K vezes S mais 1 sobre S mais 4, e a perna atuadora, né? Que tem essa função 1 sobre S vezes S ao quadrado mais 2S mais 8. Esse é o sistema de controle de uma perna. A gente pode ver que ele está aqui ligado numa realimentação no diagrama de blocos em série. Aqui, a letra A, ela pede para a gente esboçar o gráfico de bode para a função de transferência de malha aberta quando K é igual a 20. Aqui, eu fiz a parte analítica, foi feita a parte analítica à mão, como encontrar os valores. No caso, como a gente pode reorganizar a função de transferência para que a gente possa fazer um gráfico de bode de forma assintótica e também de forma real. Aí aqui os dois estão em série, a gente vai colocar eles em série, e aí aqui em cima a gente só substitui, e o K a gente substitui por 20, o S mais 4 vai multiplicar o S vezes S ao quadrado mais 2S mais 8. E aqui a gente vai elaborar essa fórmula até que ela fique do jeito que a gente possa tratar ela na função, no gráfico de bode. Nesse caso, a gente vai ter um K que sempre vai contribuir. Um K igual a 0,625, ele vai contribuir sempre em 20 log desse valor, que vai ser igual a menos 4,08. A gente também vai ter dois polos complexos conjugados, um polo onde a frequência de corte é 4 e um polo que sempre vai contribuir, um polo na origem. Aqui a gente pode ver como fica o gráfico assintótico de bode dessa função. Aqui a gente tem a resultante, a gente tem um polo, que aí ele começa a subir mais 20 por década. Aqui a gente tem um polo sempre com um zero que vai subir mais 20 por década, um zero que sempre um polo que sempre contribui, e o nosso polo complexo conjugado, e aqui é a nossa resultante, e aqui da fase. E o que vai acontecer? Aí aqui a gente tem o formato todo da fase, essa daqui vai ser a nossa resultante. Agora, determine a frequência quando a fase é menos 80. Aí aqui a gente vai resolver a equação normalmente, conforme foi feita analiticamente, e a gente vai ter essa função de transferência. Para a gente determinar a frequência quando a fase é igual a menos 180, a gente vai usar, a gente vai fazer desse modo, de forma analítica. A frequência quando a fase é igual a menos 180, a gente vai multiplicar uma pela outra e vai trocar o S por J ômega. E a gente sabe que J ômega é igual a menos 1. Aí o que a gente vai fazer? Vai substituir, onde tem J ômega ao quadrado, a gente vai substituir pelo menos 1 e a gente vai ter essa nova função. A gente sabe que a fase ela é dada pelo arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. E aqui está a da nossa função, como ficaria. A gente vai colocar cada parte da equação na fórmula,
No caso, aqui a gente vai ter arco tangente de ômega sobre 1 menos 90 graus, que é o nosso polo na origem, menos arco tangente de ômega sobre 4, menos arco tangente de 2 ômega sobre 8 menos ômega quadrado, que vai ser igual a 180, que é o que a gente quer encontrar. Essa expressão, ela vem do polo complexo conjugado. Aí a gente vai substituir a gente vai resolvendo essas equações, aqui ômega sobre 1, mesma coisa que ômega, e aí a gente tem a gente vai colocar o menos 180 pro outro lado, e aí a gente vai tirar menos 90 mais 180, a gente vai ter mais 90. A gente vai usar o método da bissecção para achar um ômega tal que a fase seja igual a zero, já que a gente passou o menos 180 para o outro lado. Então, aqui a gente vai usar esse método. A gente começa com o intervalo inicial A, B igual a 3, ou de 3 a 4. E aí, a gente vai substituir ômega por 3 e ômega por 4. A gente obtém esses dois resultados, 205,23 graus e 184,39 graus. Esses valores, eles não estão condizentes, porque a gente precisa achar um valor... a gente precisa achar um intervalo que um dos resultados fique acima do valor e o outro abaixo do valor. Então, esses daqui não correspondem com o valor que a gente quer encontrar, que é de 180. Aí, a gente vai usar um intervalo menor, de 3,5 a 3,6. Aí, a gente substitui um ômega por 3,5 e 3,6. E aqui a gente encontrou dois resultados, 181,61 graus e 184,14 graus, que também não correspondem. Então, a gente vai usar um novo intervalo com valores ainda menores. A gente vai utilizar 3,54 a 3,55, que a gente vai obter os valores de 179,93 e 180,01. Então, a gente pode dizer que o nosso ômega, ele tá entre 3,54 e 3,55, tá entre esse intervalo. A gente também precisa calcular analiticamente, usando o código no Octave. Esse código no Octave foi utilizado para conseguir achar essas informações. E aí ele me dá a resposta, que é a frequência onde a fase é menos 180 graus. É 3,5445, que é perto do que a gente encontrou, que é entre 3,54 e 3,55. E aqui a gente também tem o gráfico de Bode, que é muito parecido com o feito de forma analítica, mas esse daqui é o real, com um intervalo diferente, né? Aqui a gente só pode ver que tem menos espaço. Mas os gráficos ficaram bem parecidos. A segunda coisa que a letra A pede é a frequência de cruzamento de ganho. A gente vai calcular primeiro analiticamente aqui nessa figura, dessa forma. A gente já fez isso aqui anteriormente, substituiu o S por J ômega, e a gente vai igualar essa função a 1, porque para a gente achar a frequência de cruzamento de ganho, o cruzamento é quando a nossa frequência é igual a 1. Então, a gente iguala a 1, e aí a gente vai obter a magnitude, que a gente sabe que para a gente achar a magnitude, a gente coloca a parte real, a parte imaginária mais a parte real ao quadrado na raiz. E aí a gente fez isso aqui dos dois lados e colocou todo mundo ao quadrado para poder tirar essas raízes. E aí a gente chega nesse valor aqui. E a próxima coisa que precisa ser feito é passar tudo que está embaixo da fração para o outro lado. Passando para o outro lado, a gente vai ter esse resultado multiplicado pelo 1 que a gente tinha definido antes. E aí a gente vai e faz o chuveirinho e desmembra esses parênteses, e a gente vai chegar nesse resultado final, de ômega elevado a 8 mais 4 ômega elevado a 6 menos 128 ômega elevado a 4 mais 624 ômega ao quadrado menos 400 igual a 0. E aí, a gente já conseguiu encontrar esse valor aproximado no Octave.
Aí a gente vai substituir para ver se realmente esse valor atende. E aí a gente substitui por 0,8691, substitui o J ômega em cada parte, e aí a gente obtém o resultado, que é de 0,35, que não é o resultado que a gente esperava, mas é um resultado muito aproximado. E contando que a gente não consegue usar todas as casas decimais analiticamente, é um resultado bem aproximado do que a gente esperava. Aí aqui, a gente usando o seguinte código no Octave, a gente pode obter a frequência de cruzamento do ganho em análise computacional. Aí, usando esse código, a gente também vai achar, e aí a gente vai ter a resposta computacional, que a frequência de cruzamento de ganho é 0,8691 radianos por segundo. A letra B, ela pede que a gente obtenha o diagrama de Bode para a função de transferência de malha fechada T de S quando K igual a 20. A gente calcula analiticamente dessa forma. Agora, o que vai mudar da primeira vez que calculamos é que agora a gente não usa mais só apenas C de S vezes G de S. A gente vai usar esse valor que a gente conseguiu antes sobre esse valor mais 1. E aí vai ficar da seguinte forma. A gente vai chegar na seguinte equação de malha fechada. De 20 vezes S mais 1 sobre S à quarta mais 6S ao cubo mais 16S mais 16S ao quadrado mais 32S mais 20 vezes S mais 1. Aí a gente vai desmembrar esses valores até chegar nessa equação final. A gente pode obter as raízes do denominador, e a gente vai encontrar 4 raízes, já que tem um S elevado à quarta. 2 que são polos complexos conjugados, menos 0,408 mais ou menos 3,088J. A nossa terceira raiz é menos 0,433. E a outra, menos 4,749. A gente vai fazer todo aquele processo para poder separar e chegar nessa equação, para a gente poder montar o gráfico analiticamente, o gráfico de Bode. E ele vai ficar dessa forma. A gente vê que tem um zero aqui e tem esses polos, polo complexo conjugado também. E a fase vai ficar dessa forma. A gente também pode analisar, comparar com o gráfico de Bode de forma analítica. A letra C pede que a gente determine o MP, o ômega R e o ômega B para o sistema em malha fechada quando K igual a 22. Quando K igual a 22 e K igual a 25. Calculando analiticamente, a gente vai fazer todo aquele processo. Agora a gente vai apenas substituir o K por 22 e depois, posteriormente, por 25. A gente acha as raízes para poder analisar analiticamente, para a gente poder fazer o gráfico de Bode, caso necessário. E a gente vai encontrar uma aproximação, a gente vai usar a aproximação de segunda ordem, já que essa equação, ela vai ser uma equação de quarta ordem. E aí a gente, como os polos de segunda ordem, eles estão dominando, a gente vai usar apenas os de segunda ordem para fazer essas equações. E aí a gente vai achar o QC. Depois de achar o QC, a gente acha o ômega R, que dá aproximadamente esse valor, o MP, o ômega B, que é a frequência de banda. A gente também pode calcular de forma computacional utilizando o Octave. Aí os resultados que foram obtidos são o pico de ressonância MW, M ômega, é igual a 1,75, que é a mesma coisa que 4,85 dB. Frequência de ressonância ômega R é igual a 3,09 radianos por segundo. E a faixa de passagem, que é ômega B, 3,79 radianos por segundo. Que a gente pode ver o resultado que foi obtido no Octave e juntamente com o gráfico de Bode. Os resultados, eles ficam diferentes porque quando a gente usa uma aproximação de segunda ordem, não tem como bater exatamente com o resultado que daria que seria o certo para a gente encontrar,
para uma de quarta ordem. Agora a gente vai calcular também para K igual a 25. A calcular analiticamente da mesma forma, a gente substitui o K por 25 e aí a gente vai chegar nessa função de transferência. Usando as raízes que a gente vai descobrir, a gente vai chegar... Depois que a gente chega nessa função de transferência, a gente vai analisar que os polos complexos conjugados, eles são dominantes, então a gente vai usar uma aproximação de segunda ordem. De acordo com essa aproximação de segunda ordem, a gente pode achar um valor para Xi, para ômega R, que vai ser 3,17 radianos por segundo, ômega B igual a 4,95 radianos e m ômega igual a 5,34. Calculando de forma computacional usando o Octave, a gente vai ter os seguintes resultados. O pico de ressonância m ômega igual a 2,29, aproximadamente 7,18 dB, a frequência de ressonância igual a 3,18 radianos por segundo e uma faixa de passagem ômega B igual a 3,94 radianos por segundo. Aqui a gente tem a forma como a gente encontrou no Octave, os resultados que o Octave me deu. E, novamente, os resultados eles vão ter uma diferença porque é um pouco diferente você calcular usando uma aproximação de segunda ordem quando a função é de quarta ordem. É apenas uma aproximação, não vai ser o valor exato. Agora, a letra D. Selecione o melhor ganho dos dois especificados na parte C, considerando que se deseja que a porcentagem de sobressinal para uma entrada integral R de T seja uma porcentagem menor ou igual a 5% e que o tempo de acomodação seja o mais curto possível. Primeiro, a gente vai calcular analiticamente. A gente vai usar para K igual a 22, a gente vai ter essa equação característica, que é o denominador. E aí, a gente calculou o que se na letra C, que a gente obteve esse resultado. Então, calculando o MP porcentagem, usando essa fórmula que a gente já conhece, a gente tem um valor de 69,5%. Para a gente ter um MP porcentagem menor ou igual a 5%, a gente precisaria de um QC maior ou igual a 0,69. O tempo de subida de 4 sobre QC ômega N, a gente tem um valor de 11,9. O nosso ômega N também foi encontrado na questão anterior, na letra C. Com K igual a 25, a gente tem um QC igual a 0,094. Então, a gente vai ter uma MP porcentagem igual a 74,3%. Para um MP porcentagem menor ou igual a 5%, a gente vai precisar de um QC menor do que 0,69, é a mesma coisa aqui na questão anterior. E o nosso tempo de subida com esse QC de 0,094 é 4 sobre QC ômega N. Nosso ômega N foi encontrado na questão C também. Vai ser igual a 13,26 segundos. Então, a gente pode presumir que K tem um tempo de acomodação menor, de 11 para 13. Então, a gente pode admitir que para K igual a 22, tempo de acomodação, o melhor ganho seria para K igual a 22. Aqui a gente também pode ter essa comparação de forma analítica. Os polos para K igual a 22 são os seguintes, e aqui a gente também tem os polos para K igual a 25. Tem os valores de sobressinal para esses valores, o tempo de acomodação. E a gente pode presumir também que o K para K igual a 22 atende os critérios de P de porcentagem menor ou igual a 5%, e para K igual a 25 não vão atender esses critérios. Então, é isso, essa foi a conclusão que eu cheguei de todas as letras e as questões da DP 8.2. Muito obrigada, professora.